Bom, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa nas bases de dados. Então a gente vai entender um pouquinho para como que nós vamos nos direcionar na base de dados para realizar a busca desses artigos. Então eu falei que lá na parte da introdução, né, você tinha a liberdade de pegar artigos de 2020, 2019, 2018, ou seja, qualquer artigo, né, frente àquele tema que você esteja desenvolvendo. Agora, na busca propriamente dita dos artigos que compõem o nosso estudo, nós vamos seguir alguns critérios. Então, vou estar explicando um pouquinho sobre a pesquisa nessas bases, para que depois vocês realizem a busca de uma forma correta. Bom, então, essa pesquisa né, a estratégia e a busca, ela tem algumas etapas. Por exemplo, nós escolhemos e definimos o tema da nossa pesquisa. E aí, para que a gente busque né, esses artigos, nós temos que elaborar os nossos termos de busca. Por exemplo, eu estou falando sobre hipertensão e, por exemplo, conhecimento do enfermeiro frente à hipertensão arterial sistêmica. Então, qual que é o núcleo, né, as palavras principais? Por exemplo, hipertensão e enfermeiro. Então, serão dois termos que nós vamos juntar utilizando os operadores booleano, que nós falamos o AND, o OR e o NOT, para que a gente possa, então, buscar o maior contingente de artigos na literatura. Então, isso é uma forma, né, que as pessoas que pesquisam os artigos, que desenvolvem artigos ou trabalhos, eles utilizam, né, é uma ferramenta, é uma forma de a gente ser muito mais assertivo naquilo que nós estamos buscando de trabalhos. Então, esses são as palavras-chave, né, que nós podemos estar utilizando. Mas eu vou falar um pouquinho mais delas mais para frente da nossa aula. Então, nós vamos selecionar as palavras-chave significativas. Então, eu oriento o quê? Você pega o seu título, pega o seu objetivo e olhe quais que são as palavras fortes, né, do seu objetivo e do seu título. E aí a gente monta, né, esses termos para realizar a busca desses artigos. Deixa eu só aceitar aqui uma pessoa. Pronto. Então, determine os limites da pesquisa, tais como o período cronológico. O período cronológico é o tempo, ou seja, eu vou buscar artigos de que ano a que ano. Então, isso tem que estar escrito onde? No método do trabalho. Então, porque quando eu olho lá o método, eu sei que, olha, o grupo da Sônia, eles buscaram artigos somente de 2015 a 2019. Ah, professor, mas 2020 eu não posso também colocar artigos, porque tem artigos novos aqui já publicados de 2020. Veja bem, 2020 ainda não finalizou, né? Então, como nós estamos ainda em maio, ainda tem junho, julho, agosto, setembro, até em dezembro, olha quantos artigos não são publicados ainda, né? Então, você pode até utilizar, mas no método você tem que descrever que o limite temporal, né, ou seja, o período cronológico aí, ele foi de 2015 a maio de 2020. Então, aí, nesse caso, você pode até utilizar. Senão, a gente estipula, né, um padrão de 2015 a 2019. Somente artigos nesse período que vão entrar para o nosso trabalho. Os idiomas, né? Então, os idiomas, inglês, português e espanhol. Então, depois, na hora que a gente for para a parte prática, né, que eu vou estar mostrando para vocês, nós temos algumas ferramentas aí que a gente consegue depois ter um entendimento, né, do idioma inglês, do espanhol, e principalmente muitas dessas bases que nós vamos estar pesquisando, elas já trazem o artigo nos 3 idiomas. Então você consegue olhar o resumo, consegue olhar o artigo
tanto em português e inglês ou espanhol. Que tipo de publicação que nós queremos para o nosso trabalho? Então, eu falei para vocês que, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso aí de vocês, da faculdade, eles colocam como uma revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica, ela não tem tanto rigor científico exigido. E aí, então, entra artigos, livros, teses, blogs, sites, tudo que a literatura traz, né, como sugestão para você utilizar. O nosso trabalho, ele abrange somente o quê? Somente artigos, né? Nenhum outro tipo de produção científica entra. Ah, professor, mas uma tese de doutorado, ela tem um peso. Eu concordo, mas do ponto de vista científico, né, para uma revisão integrativa, é determinado que somente entre artigos, né, disponíveis na íntegra, né, porque nós não vamos estar pagando para acessar os artigos. Então, esse é um dos critérios de inclusão para o nosso estudo. Então, que tipo de pesquisa? Revisão sistemática, revisão de artigo, né, pesquisa em humanos ou experimental, grupos, gêneros. Então, a literatura, quando nós colocamos lá para busca, ela traz tudo. Né? É uma forma de falar, olha, tem tudo isso aqui escrito sobre hipertensão e o enfermeiro. O que você quer? E aí nós vamos aplicar os filtros, né, para a gente poder direcionar melhor o nosso trabalho. Então, a gente vai selecionar a nossa base de dados mais apropriada para a nossa pesquisa. Só um minutinho, deixa eu minimizar, porque está entrando alguém, senão a pessoa não consegue, se não ter o aceite. Aceitado, continuemos. A internet de casa está ruim, prof. Tudo bem, fica tranquilo. Selecione as palavras-chave, né, ou os descritores, né, que nós vamos estar alinhando hoje, que vai ser a etapa da nossa aula. Vou estar mostrando para vocês como que nós elaboramos esses descritores, para que depois, né, a gente vá na base de dados. Então, primeiro a gente vai montar os descritores, né, vamos ver se eles são indexados lá nos descritores em ciências em saúde, para posteriormente a gente fazer a pesquisa. Se vocês utilizam esse critério já para o trabalho de vocês, ele fica melhor estruturado, digamos assim, né? Ele fica do ponto de vista metodológico, né, de construção de um trabalho acadêmico, ele fica mais alinhado, mais apropriado, né, ele fica mais condizente, digamos assim. Então vocês podem aproveitar essas dicas, né, para o trabalho de vocês aí na faculdade. Bom, também nós temos a ferramenta, né, da busca do vocábulo controlado que nós falamos. Né, que, por exemplo, nós temos o DEX, que são os escritores em ciência e em saúde, e temos o MESH, né, no caso, para a busca dos artigos lá na PubMed, né, Medline e PubMed. Então, lá nós usamos o MESH e para a base específica, né, da Medline, e para os outros trabalhos nós usamos os escritores em ciência e em saúde, que nós falamos que é o DEX, né, que é onde todas as pessoas que escrevem trabalhos, seja um trabalho de conclusão de curso, de uma pós, de um mestrado, de um doutorado, ou artigos científicos, ou projetos de pesquisa, nós olhamos esses termos. Por quê que é importante a gente utilizar esses escritores em ciências e em saúde? É uma forma da gente se certificar que aquele termo que eu estou usando, ele esteja indexado nessa base, porque quando nós buscamos trabalhos, por exemplo, referente à hipertensão, se eu coloco o termo hipertensão arterial, né, eu clico lá para ver se ele é indexado nessa base, então, na hora que nós formos buscar o artigo em si, ele traz tudo que tem sobre a hipertensão arterial. Diferente se eu usar um termo que ele não é registrado lá. E aí, então, não vai vir trabalhos. Né? Então, não vem trabalhos. Então, essa é uma forma legal, né, científica, da gente abranger toda a literatura ali
referente àquilo que nós estamos escrevendo e buscando. Então, é um padrão universal que todos utilizam, né, como se fosse um norte. Então, as bases de dados, né, são sistemas que podem armazenar grande quantidade de informações de uma forma estruturada, né, de modo que possam ser consultadas de uma forma rápida. Então, a base de dados é uma coleção de registros, onde cada registro representa um tipo bibliográfico. Por exemplo, temos bases que tratam só com artigos, bases que são só a respeito de teses e dissertações, temos bases só de livros, temos bases de patentes, né? Então você teve um insight, ou seja, você teve uma ideia de desenvolver um protótipo, né? Por exemplo, assim, de um braço mecânico, e aí você registrou, né? Então, essa ideia, ela é sua, então ninguém mais pode roubar essa ideia. Então, está registrado. Então, a patente funciona dessa forma. Também temos bases de dados que trabalham mais com anais de congresso, com só publicações desses resumos de congressos. Então, nós temos diferentes vertentes aqui, ó, de conhecimento científico. Quais são as bases que nós vamos estar utilizando para o nosso trabalho? Eu pensei na Lilacs, na Cielo e na BTINF. Se algum grupo, porventura, quiser utilizar mais alguma outra base, fica a critério, né? Pode estar utilizando, não tem problema. Então, já coloquei o link para vocês, porque automaticamente, quando você clicar aqui no link, ele já vai direcionar para a página onde vocês querem buscar os trabalhos. Quais são os filtros que nós vamos estar utilizando? Opa, desculpa. Quais são os filtros que nós vamos estar utilizando, né? Então, os filtros, nós vamos utilizar os idiomas português, inglês, espanhol, artigos somente publicados no ano de 2015 a 2019. Que tipo de literatura? Eu quero tudo que a literatura traz? Não. Nós queremos somente artigos. Os outros trabalhos, na hora que nós colocamos os filtros, ele exclui todo aquele restante, aquele montante de literatura que não é pertinente no nosso trabalho. E queremos também somente texto completo que esteja disponível, né, para a gente estar consultando e utilizando. E aí, então, vamos para a nossa prática. Então, deixa eu minimizar aqui. Primeiro ponto que nós vamos iniciar é a busca, né, pelos descritores em ciências em saúde. Então, abrir aqui uma página. Então, vou colocar lá, descritores em ciências da saúde. Já aparece a opção lá para mim. Eu clico. Conseguem visualizar a página? Sim. Deixa eu esperar um pouquinho, que às vezes demora para carregar aí para vocês. Então, primeiro passo, o grupo vai conversar entre si, e aí vocês, uma pessoa ou duas, ou se todos quiserem fazer ao mesmo tempo para aprenderem, né? Vocês vão digitar, então, descritores em ciências da saúde. Clica, automaticamente ele vai direcionar para essa página. Então, antes de eu começar a buscar os artigos para pesquisa, nós vamos certificar que os termos que nós estamos utilizando são os mais apropriados para a busca dos artigos do nosso trabalho. E aí tem lá a opção sobre o DEX, consulta ao DEX, novidades do DEX, serviço de apoio, serviço DEX e como citar. Então, por exemplo, eu vou buscar os termos, né? Então, vou colocar consulta ao DEX,
Ele vai carregar e vai abrir uma outra tela. Aparece essa tela já para vocês? Sim, aparece. Sim, aparece. Tá, então tá lá assim, ó, aparece, quando abre a página, ela já abre lá em cima, ó, idioma dos descritores, inglês, espanhol e português. Então ele já vem lá, né, com o marcador em português. A consulta por palavra, você pode consultar a palavra ou termo específico ou o descritor exato. Então ele já traz a opção da palavra ou termo, nós vamos manter. E quando tem lá à direita, consulta por índice, está lá por ordem alfabética, permutado ou por hierárquico. Então, a gente mantém por ordem alfabética. Consulta por palavra. Então, eu vou clicar uma palavra qualquer. Por exemplo, o meu trabalho fala sobre Covid-19. Será que essa palavra, mundialmente, ela já está indexada nesses serviços, né, do descritor em ciência em saúde? Por que eu tenho que usar esse termo? Porque quando eu for lá na base de dados específica, quando eu coloco lá Covid end enfermagem, né, a literatura vai me mostrar tudo que tem sobre Covid-19 e sobre o enfermeiro, por exemplo. Então é uma forma, né, da gente ser mais assertivo e seguir um padrão científico para a busca. Então, vou colocar Covid-19. Importante que, quando a gente for buscar aqui, ou seja, eu vou consultar se o termo ele pode ser utilizado ou não como uma busca posteriormente, eu não posso colocar aqui Covid-19 end em enfermagem, né? Porque aqui eu só estou, né, me certificando dos termos para a busca. Então, por exemplo, jamais vou colocar end enfermeiro, né? Vai dar totalmente errado, eu não posso, ó. Então, só vou colocar Covid-19. Ah, eu posso colocar coronavírus? Não sei. A gente pode testar depois para ver se esse termo ele pode ser utilizado para a busca de artigos. Então, vamos tentar lá, consulta. Então, escrevo o meu termo, né, e depois eu clico lá, consulta. Automaticamente, ele traz uma... Apareceu essa tela para vocês já com a busca. Sim. Então, aparece lá, por exemplo, a definição, né? São doenças virais causadas pelo gênero do coronavírus. Algumas das condições incluem a enterite transmissível dos perus, tal. Então, é esse termo que eu quero? Bom, eu falei então que, por exemplo, se algum grupo for usar a base da PubMed, você já vai pegar aqui o descritor em inglês, que está lá, ó, Coronavirus Infections, né? Então ele traz o termo já em inglês, traz em espanhol e traz também no idioma português. Nós colocamos lá como Covid-19, mas em português eu posso usar o termo infecções por coronavírus, eu posso usar Covid-19, eu posso usar doença pelo novo coronavírus, doença por coronavírus. Olha quantas opções, né, nós podemos usar aqui que são pertinentes para o nosso trabalho. Então, eu acho que o mais pertinente seria infecções por coronavírus ou Covid-19. Então, uma dessas duas opções para algum grupo que esteja trabalhando com o Covid-19, né, ou o coronavírus aí. Então, caso tenha algum grupo que esteja trabalhando com essa temática, esse termo ele pode ser utilizado tanto como infecções por coronavírus ou como Covid-19. As outras opções aqui, né, que são sinônimos, tem várias, né, que também podem ser utilizadas aqui. Mas, assim, a maioria dos trabalhos que nós vemos já publicados, eles trazem como palavras-chave, né, Covid-19 ou infecções por coronavírus. Bom, fechamos o primeiro termo, né, do nosso trabalho.
Então, eu quero ver lá se, por exemplo, vou clicar em nova consulta, porque eu vou pesquisar o próximo termo. Deixa eu só aceitar aqui, Ana. Vou pesquisar o próximo termo, né, para nossa junção, para a gente utilizar o operador booleano, para depois a gente ir para a base de dados. Então, suponhamos eu quero ver se, já que eu estou falando do Covid, se o termo quarentena ele pode ser utilizado. Então, digito quarentena e vou lá, consulta. Olha que interessante, o termo quarentena também pode ser utilizado. Então, ele também traz o descritor, né, no idioma inglês, espanhol e português. Então, por exemplo, eu posso fazer uma junção Covid-19 end quarentena. Ou posso colocar quarentena end Covid-19. Então, você pode alternar para ver qual das duas opções traz a maior quantidade de artigos para a busca. Entenderam como que nós fazemos a busca dos termos para depois a gente ir para a base de dados? Eu vou colocar um termo aqui que ele não existe. Então, vou lá, nova consulta. Vou colocar, sei lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar colocar... Pensar alguma coisa... colocar queda. Vamos ver se existe o termo queda. Existe. Papel. Vamos colocar uma coisa assim que também existe. Jesus amado. Também existe lâmpada. Apareceu uma palavra que ela não é indexada. Assistência também é. Triste. Oi? Triste. É. Vamos ver. Triste também é. Eita, nós, hein? Tá difícil, hein, É. tu? Bom, quando aparecer um termo que você está buscando para o seu trabalho e você digitar, ele vai aparecer palavra não indexada. Então, é de bom tom que você tente ajustar, às vezes um S, né? A forma que... Às vezes um S ou um acento, ele não traz com exatidão, com clareza. Então, por isso tem que estar muito bem descrito e alinhado. Quando aparecer durante a pesquisa que aquela palavra ela não é indexada, então nós temos que ajustar, buscar uma outra palavra, né, que também seja pertinente do nosso trabalho. Então, qual que é a melhor forma? Você pega o seu título, pega o seu objetivo e vê as palavras mais fortes do seu trabalho, né? Então, aí você vai pegar, abrir a tela e vai consultar, então, os escritores em ciência e saúde, se aquelas palavras você pode estar utilizando ou não para a construção da busca, né, dos artigos depois lá na base de dados. Então, seria uma dessas opções. Bom, eu vou deixar aqui essa tela minimizada. E aí eu vou pegar, então, o link lá da base de dados, cadê, da nossa aula, e vamos para uma base de dados. Deixa eu pegar aqui a Cielo.
para ver como que isso funciona na prática. Vou abrir uma outra tela, vou colar o link, dou Enter. Está carregando a página. Aparece a tela da Cielo para vocês? Sim. Bom. Então, primeiro o grupo, né, nós nos certificamos os termos que nós podemos estar utilizando. Posteriormente, depois eu vou para a base de dados para a busca dos artigos. Então, suponhamos que o meu trabalho fala de Covid-19. Eu vou usar o termo Covid-19. Lembra lá dos operadores booleanos que eu ainda vou falar para vocês na aula ali? Então, por exemplo, um dos operadores é o AND, em letra maiúscula. Veja bem, se eu busco como primeira opção Covid-19, ou as iniciais, elas têm que ser todas minúsculas ou todas maiúsculas. A gente tem que manter um padrão. Porque quando eu for para a base da Lilacs, da BDINF, a escrita tem que ser a mesma. Então, vou usar a mesma coisa, Covid-19, END maiúsculo, vou colocar quarentena, que nós vimos que é uma palavra, né, que ela é indexada, quarentena. Bom, então aqui fechou a primeira opção de busca para os meus artigos. E aí eu vou aqui na lupa, aqui na frente, e vou dar um Enter. Clico na lupa. Vou aguardar a base. Olha, na base da Cielo, usando o termo Covid-19 em quarentena, vieram 5 artigos publicados. Aparece para vocês essa tela? Sim. Ai, que bom. Está aparecendo rápido. O pessoal da noite ontem estava demorando para carregar a tela para eles. Bom, então aqui vieram 5 artigos. E a gente observa, ó, que temos artigo em inglês, 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 todos os artigos em inglês. Só que se vocês observem o primeiro artigo, que está aqui embaixo, resumo. Aí, ó, você passa o cursor, ele tem a opção em inglês e em português. E mais à frente tem o texto. O texto também ele está em inglês e português. Então, vejam que, mesmo ele sendo publicado em outro idioma, automaticamente a base de dados ela tem indexado a versão também em português. Bom, só que antes de eu clicar aqui no artigo, para mim saber se esse artigo ele entra para o meu trabalho, né, é interessante, a gente primeiro vai aplicar o filtro. Então, quando você fez a busca, você anota primeiro, sem filtro. Quantos artigos? 5. Eu vou mostrar depois lá um instrumento que vocês vão estar alimentando, que nós falamos que é uma grelha. Então, nessa grelha, você vai marcar na base da Lilacs, desculpa, da Cielo, a primeira opção de busca, Covid-19 em quarentena, sem filtro, vieram 5 artigos. Utilizando o filtro, né, quantos artigos vão ficar? Então, vamos lá para o filtro. Então, nós falamos que nós queremos idioma português, inglês e espanhol. Vejam que os idiomas aqui, eu só tenho a opção de artigos em português. Ó. Então, todos foram publicados, né, em português. Então, eu vou clicar em todos. Que automaticamente ele já vai trazer, ó, né, os 5 artigos. Que ano de publicação? Vejam só, ó, são todos os artigos publicados em 2020. Então, vou clicar, né, em 2020. Que tipo de literatura? Somente artigos. Então, estes são os filtros que nós vamos estar utilizando. Porque aqui não tem opção, ó, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
porque os artigos desse tema são todos novos, são todos desse ano. Então, eu posso utilizar de 2015 a maio de 2020. E eu tenho que marcar isso lá no meu método. Depois que eu cliquei nos filtros, eu vou clicar aqui, filtrar. Claro que vai ficar os 5 artigos, porque são os únicos aí que remetem ao nosso trabalho. Então, quando você aplicou o filtro, vai aparecer aqui, ó, manteve os 5 artigos, e aí eu vou clicar, né, para mim ver se esse primeiro artigo, ele vai de encontro com o meu objetivo e o meu título do meu trabalho. Uma sugestão que eu dou, copia o seu título e o objetivo numa folha e coloque próximo a você. E aí quando você olha, quando você passa o cursor em cima do seu título aqui, aqui da base de dados, automaticamente ele já traz a tradução em português. Então, o primeiro artigo fala de medidas de distanciamento social no controle de pandemia de Covid-19, potenciais impactos e desafios no Brasil. O título desse trabalho, ele vai de encontro com o seu objetivo e o seu tema, o seu título que você está desenvolvendo. Então, você vai olhar para ver se o artigo ele entra no seu trabalho pelo título e pelo resumo. Então, você vai aqui embaixo, em resumo, e clica lá em português, PT. Automaticamente, ele vai abrir aqui embaixo o resumo do trabalho. Vocês conseguem visualizar? Sim. Perfeito. Então, vamos ler aqui o objetivo do trabalho. A pandemia de Covid-19 tem desafiado pesquisadores e gestores a encontrar medidas de saúde pública que evitem o colapso do sistema de saúde e reduzam os óbitos. Essa revisão narrativa buscou sistematizar as evidências sobre o impacto das medidas de distanciamento social na epidemia de Covid-19 e discutir sua implementação no Brasil. Bom, lendo esse primeiro parágrafo aqui, ele vai de encontro com o seu objetivo do seu trabalho e o seu título. Então, para saber se esse artigo ele vai fazer parte do nosso trabalho, você olha o título dele e olha aqui o objetivo, no resumo. Se ele tiver de encontro com o seu trabalho, você vai clicar nele lá na versão texto completo em português e vai baixar ele e vai salvar. Então, monta uma pasta assim, artigos salvos na base da Cielo. Vai salvando os artigos, somente o que entram para o seu trabalho. Uma dica que eu dou para o grupo, por exemplo, quando a gente pesquisa com o primeiro termo, Covid-19 em de quarentena, né, que é a primeira opção de busca, e aí você já apareceu lá, sem filtro, 5, com filtro, 5, eu sugiro você já ir olhando um por um, você vai ter que olhar artigo por artigo, né, título e aqui o resumo, para ver se esse trabalho ele é pertinente para a construção do seu trabalho. Porque se você sai, faz toda a busca, depois você vai ter que voltar novamente e fazer o trabalho todo novamente. Então, já que você está na base, né, eu aconselho você já aproveitar, por exemplo, já que é um grupo, cada pessoa fica com uma base. E aí vocês vão fazendo esse processo. Porque você vai e volta, vai e volta. Então você perde muito tempo. Então, se você já está aqui no primeiro termo, já vai olhando título e resumo. Entra para o meu trabalho, já baixa ele e salva. Não entra? Então pode ser que, por exemplo, desses 5 artigos publicados, somente um você aproveite porque ele retrata o seu objetivo e o seu tema. Então, por isso que eu acho interessante vocês aproveitarem já quando vocês estiverem na base, do que você sair e voltar novamente. Porque você vai ter 2 trabalhos. Então, a melhor opção é você dividir aí com o grupo, né? E aí, se você termina, porque tem base que tem menos trabalhos,
você termina e vai auxiliando o colega depois. Então tem que ser dividido realmente as tarefas. Bom, nós usamos então aqui, deixa eu colocar, vamos fazer uma nova busca, ainda na base da Cielo, vou limpar aqui, ó, clica em limpar os filtros, né, porque senão já vai vir filtrado. Limpa os filtros, limpou, eu vou usar outro termo aqui, outro tipo de pesquisa para vocês verem. Vou colocar então aqui, ó, hipertensão. Vou colocar aqui adesão ao tratamento, adesão farmacológica. E aí eu vou buscar, né, fazer a busca aqui novamente. Então vai buscar. Vieram 4 artigos. Mesma coisa, vou colocar os filtros, né? Então eu quero, ó, idioma português e inglês. Então, né, espanhol não tem nada publicado. Ano de publicação. Ó, se nós estabelecemos de 2015 a 2019, eu só tenho artigos aqui, ó, de 2017. Um artigo. Então, 2011, 2010, 1999 não entra, né? Tá excluído, porque nós já acordamos que o filtro vai ser só artigos de 2015 a 2019. Bom, continuando aqui, que tipo de literatura que nós queremos? Nós queremos somente artigos científicos. Então, clico somente em artigos. Volto lá em cima novamente e clico em filtrar. Espero. Veja bem, ó, quando ocorreu o filtro, de 4 artigos ficaram somente um artigo. E pode ser que esse único artigo ele não entre no meu trabalho. Então, eu vou olhar o título dele, coloco o cursor em cima, ele já vai traduzir, ó, fatores associados à adesão ao tratamento farmacológico em idosos que utilizam medicamentos antihipertensivos. Então, olha bem, então é um artigo... Oi? E quando a gente já usou um artigo de 2011 na introdução? Na introdução não tem problema, você pode usar artigos de 2011, 2020, 2000, por exemplo, tem trabalhos que não tem muitas coisas e você precisa de um artigo de 1980. Não tem problema, porque às vezes é um artigo que ele é um artigo forte, que mundialmente todo mundo utiliza como uma referência, né, como se fosse uma diretriz. Agora, para a base de dados específica, só vão entrar, por exemplo, nós estipulamos no filtro, né, como os critérios de inclusão e exclusão, somente artigo de 2015 a 2019, esse artigo de 2011, automaticamente, ele não vai fazer parte. Não entra. Então, aqui no caso, olha, nós delimitamos de 2015 a 2017. Desculpa, 2019. Só ficou um artigo. Então, desse um artigo, vou olhar aqui, ó, o título, vou clicar aqui, ó, em PT, né, no resumo em português, vou olhar o resumo em português aqui, analisar a adesão ao tratamento farmacológico e fatores associados em idosos. Então, só por esse primeiro ponto aqui e pelo título, ele entra no meu trabalho. Porque a minha construção está falando sobre adesão, sobre hipertensão. Então, eu baixo, clico lá, né, ó, no PDF, em português, e baixo esse trabalho. Salvo ele. Porque depois eu vou precisar dele completo. E aí, fiz a primeira busca, a primeira opção, vou para a segunda opção de busca.
que eu quero mostrar para vocês agora? Vamos lá. Aparece essa tela para vocês? Não. Construção de material para busca em base de dados. Só tá vendo você. Tá. Deixa eu compartilhar aqui. Construção. Aparece agora. Não. Aparece a aula. Não. Não. Agora vai aparecer. Espera um minutinho que ela aparece aí. Agora sim. Professor, a Senhora, Marcela está perguntando em qual seção do AVA está disponível o link. sempre os links ficam disponíveis na unidade 1. Está também, eu postei no grupo de vocês aí o link da aula de hoje. Eu não consegui acessar esses links, não. Eu estou indo pelas matérias. Opa, quem tem cachorro aí? Apareceu para todos vocês já a aula na tela? Para mim, sim. Sim. Tá. Vou colocar a aula, a tela cheia, e qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Bom, o tipo de estudo nós já falamos, idiomas, operadores, então eu vou colocar aqui os filtros, né, para que vocês depois utilizem o mesmo padrão. Então essa aula eu vou mandar ela em Word para que vocês possam pegar, depois eu vou fazer um recorte e mandar para que vocês possam utilizar, copia e cola lá no trabalho de vocês. Bom, então, por exemplo, nós falamos que isso aqui é chamado como uma grelha. Por que uma grelha? Né? Um instrumento para que a gente insira os dados da nossa pesquisa. Então, por exemplo, aqui no quadro 1, nós temos lá distribuição do número de estudos encontrados e selecionados na base de dados da Cielo, de acordo com as estratégias de busca com os operadores booleanos, São Paulo, 2020, ou seja, né, quando nós estamos fazendo a busca dos artigos. Aí tem lá, pesquisa, e tem o operador AND. Deixa eu ver se ele me deixa eu digitar dentro. Não deixou. Eu vou para frente. Que minimizar a tela para poder digitar. Bom,
apareceu aqui, por exemplo, lembram lá quando nós escrevemos Covid-19, end quarentena. Então, por exemplo, conseguem visualizar? Vou aumentar novamente. Aparece a tela para vocês da máscara da Cielo? Não. E agora? Não. Está aparecendo? Não. Não aparece a tela da aula? Não, só você. Deixa eu compartilhar novamente. Aparece agora? Não. Está aparecendo? Agora sim. Tá, então quando nós usamos o primeiro termo lá, ó, da base da Cielo, que nós fomos lá pesquisar, nós usamos então o termo, né, Covid-19, end quarentena. Total de artigos sem filtro. Lembram que vieram, acho que foi 7 artigos ou 5 artigos? Foi 5 artigos, né? É. Então, eu coloco lá, total de artigos sem filtro, 5. Quando nós usamos o filtro, né, permaneceu 5 artigos. Então, é isso que vocês vão colocar aqui, nessa grelha. Então, usando o primeiro termo, Covid-19 em quarentena. Deixa eu preencher aqui. Ficaram 5. Depois eu vou aumentar a tela para vocês verem. Quando nós usamos a segunda opção, né, de busca, então eu posso usar, por exemplo, enfermeiro end Covid-19. A terceira opção de busca. Por exemplo, eu posso usar quarentena. Acho que não está dando para vocês enxergarem aí. Só está mostrando a tela de base de dados. Peraí, então. Aparece aqui essa aula agora. Não, só você. Veja, aparece. Agora sim. Tá, vou colocar a tela cheia para ficar melhor para explicar. Bom, quando nós fomos lá na base da Cielo, foi a primeira base que eu expliquei, então nós olhamos antes lá no descritor em ciência de saúde,
e vimos que o termo, né, Covid-19, ele pode ser utilizado e também quarentena. Então, quando nós fizemos a primeira busca lá, vieram 5 artigos sem filtro. Então, eu vou colocar aqui na minha grelha, 05. Aí nós colocamos o filtro, né, artigos completos, de 2015 a maio de 2020, né, somente nos idiomas português, inglês e espanhol. Então, quando nós inserimos os filtros, ficou somente, permaneceu, né, 5 artigos. Quando nós vamos montar a segunda opção de busca, então, por exemplo, eu coloquei aqui enfermeiro, END, Covid-19, que será a segunda opção de busca para o nosso trabalho. E aí você vai colocar lá, né, você pode até montar aqui, copia e cola direto lá na base, e aí você coloca lá quantos artigos vão vir sem filtro. Depois que você aplicar os filtros, você vai ter X artigos, e você coloca aqui, ó, o total de artigos com o filtro. E aí depois tem lá uma terceira opção, quarentena, END enfermeiro, END Covid-19. E aí você vai também ter um total de artigos sem filtros, e depois um total de artigos com filtros. E aí você soma quantos artigos aqui sem filtro e quantos artigos com filtro. Desses artigos com filtros, né? Por exemplo, aqui, desses 5 artigos, suponhamos que você utilize um artigo. Então, você vai, na hora que você estiver lá na base de dados, você vai já salvar esse artigo. Quando você estiver analisando o termo, né, o descritor, enfermeiro END Covid, né, e tiver lá os artigos com filtros, suponhamos que desses artigos, né, somente um ou nenhum entre no seu trabalho. Não tem problema. Você vai para a próxima opção. Quarentena, END enfermeiro, END Covid-19. Então, mesma coisa, você vai ver todos esse total de artigos aqui que entraram, né? Você vai ler e desses aí você vai, se algum deles for pertinente para o seu trabalho, você baixa e salva também. Feito esse processo, né, você vai para a base da Lilacs, que é a outra base de pesquisa. E aí, os termos aqui, ó, para a gente estar preenchendo, os termos vão ser o mesmo que você utilizou aqui na primeira base. Importante, né, deixar muito bem estabelecido que, se você utiliza as iniciais, né, em minúsculo, todas as outras bases de pesquisa vão seguir o mesmo critério. Se você coloca as iniciais em maiúscula, Covid e quarentena, por exemplo, em maiúsculo, a estratégia para as outras bases vão ter que ser a mesma, não pode ser diferente. Então, ou você usa as iniciais minúsculo, ou você usa as iniciais em maiúsculo. Então, o critério tem que ser adotado de uma forma única. Os termos que você usou na primeira base, então, por isso que é muito importante, né, na primeira base, você já definir quais são os termos que você vai usar, porque o que você estabelecer aqui na primeira vão ser utilizados nas próximas bases. Eu não posso usar, então, aqui, por exemplo, Covid-19 em de quarentena, e depois lá na base da Lilacs, eu usar, por exemplo, enfermagem em de quarentena. Vai ficar diferente. Então, o mesmo termo que você usou aqui na primeira opção de busca, você vai usar aqui na base da Lilacs, na base da BDENF. O critério é o mesmo. Não pode mudar. Alguma dúvida aqui? Não. Sim. Qual é a dúvida? Sim. Além desses operadores booleanos, que é o END, teria mais algum outro? Existe mais algum outro operador? Tem, mas nós não vamos utilizar. Ok. Só vamos utilizar o END. Eu Mas vou é explicar. porque
eu vou explicar o porquê que nós não vamos utilizar daqui a pouquinho na aula. Tá. Essa estratégia aqui, vocês entenderam? Entendi. Bom, então, nós vamos ficar com 3 bases só. O grupo que quiser utilizar a base da PubMed, tem que lembrá-los que os termos lá, por exemplo, Covid-19, na hora que você olhar o termo lá no descritor em ciência e saúde, lembra que eu falei que ele já traz a opção do idioma inglês, português e espanhol? Você já copia o termo em inglês e salva. Por quê? Aí você vai inserir ele aqui, ó, quando for na Medline, você vai colocar o termo em inglês. Então, automaticamente, depois você vai pesquisá-lo ele em inglês, porque a base da PubMed, ela é em inglês. Os maiores artigos, né, os trabalhos, eles estão indexados na PubMed. Então, ele dá muito mais peso a qualquer tipo de trabalho. Então, eu vou deixar a critério do grupo utilizar ou não. Porque lá também a gente tem a opção depois de traduzir o artigo, né, para ver se ele serve ou não para o nosso trabalho. E a última opção aqui, por exemplo, lá na primeira base da Cielo, que vocês pesquisaram, por exemplo, desses 5 trabalhos, né, que estavam lá com filtro, vocês leram esses 5 trabalhos, né, o título e o objetivo, e somente um trabalho entrou. Então, você vai pegar aqui esse quadro e vai colocar da onde que você retirou, por exemplo, procedência de qual base? Da Cielo. Qual que era o título do artigo? Revisão integrativa de pesquisa na enfermagem, o rigor científico que lhe é exigido. Quem são os autores? É você copiar. Deixa eu só aceitar alguém que está tentando entrar. Pronto. É só você copiar e colando. Então, você pega o artigo, abre o artigo. Você tirou a tela? Eu voltei novamente. Apareceu? Não. Toda vez que aceita alguém, ele sai da tela. Tem que voltar novamente. Por isso que é... Apareceu? Apareceu. Vou aumentar novamente. Então, suponhamos que desses 5 artigos, somente um artigo entrou para o seu trabalho. Quando Deixa eu só fala terminar aqui. autores, Deixa eu se só... por exemplo a gente quisesse. Se por exemplo a gente quisesse colocar o primeiro nome do autor, colocar etial, poderia? Ou nesse caso não? Você pode copiar, pega do artigo, tem lá os nomes dos autores. É só você copiar e cola, não tem problema. Aqui eu resumi, mas você copia todos os autores, não tem problema. E depois nós temos lá o periódico, o volume, o número de páginas e o ano que esse trabalho foi publicado. Então tá lá, que periódico, ou seja, o nome da revista, né? Por exemplo, Revista Gaúcha de Enfermagem, tem lá volume 2, número 33, página de 8 a 9, em junho de 2012. Esses dados vocês têm lá no artigo. Todo o artigo ele traz aonde ele foi publicado, o volume, né, a página, o número e o ano. É só copiar e colar. Então, é esse quadro que vocês vão estar alimentando depois. Então, aqui são só os trabalhos que entraram na revisão de vocês.
Então, isso aqui já é o quê? Resultado, que é a próxima etapa do trabalho de vocês. Então, veja bem, automaticamente, na hora que você já está fazendo a busca na base de dados, você já está fazendo o quê? Ainda você está no método do trabalho e, automaticamente, você já está indo para a próxima etapa, que é o resultado do trabalho de vocês, que é a próxima etapa. Aparece essa aula para vocês, base de dados. Aparecia, mas aí você voltou? Aparece essa aula, base de dados para vocês. Não. Vou tentar novamente. Aparece. Agora sim. Apareceu. Tá. Vou colocar a tela cheia para ficar melhor para vocês visualizarem. Bom, aqui é só a parte, né, de fundamentação, o que é uma base bibliográfica, quais são os recursos, que tipo de publicações, né, que nós temos. Foi o que eu falei anteriormente nas explicações. Então, eu vou deixar aqui, depois vocês dão uma lidinha com calma. Aqui, novamente, né, por exemplo, aqui nós temos os tipos de publicações, né, como eu falei, temos artigos, livros, teses, resumos, blogs, trabalhos de conclusão, relato de experiência. Então, o que exatamente eu quero, né, no meu estudo de revisão integrativa? Então, nós falamos que nós queremos somente artigos, não queremos nenhum outro tipo de publicação científica. Bom, lembra que eu expliquei para vocês aqui do DEX? Então, aqui, ó, novamente, depois eu vou deixar lá a aula, vocês podem copiar o endereço, clicam, ou você pode digitar no Google, Descritores em Ciências da Saúde, vai abrir esta tela. Abriu essa tela, automaticamente você vai clicar em Consulta ao DEX, vai abrir essa tela, como eu expliquei. Abrindo a tela, você vai digitar aqui, ó, consulta por palavra, vai digitar o termo, por exemplo, Covid-19, ou quarentena, ou hemodiálise, ou reação adversa, ou vacina, ou seja, qual que são as palavras, né, que são núcleos do seu trabalho. Então, olha no seu objetivo e olha no seu título, e você vai pegar os termos para a busca. Após você digitar, por exemplo, eu digitei traumatologia, vou clicar em consulta. Na hora que eu clico em consulta, ele vai fazer uma busca de tudo, né, que tem, se a traumatologia é um termo indexado ou não. Ó, então, se eu também vou pesquisar na PubMed, então ele já traz, ó, traumatologia, né, o termo que eu posso utilizar lá na base da PubMed. Então, eu já copio o termo e salvo, né? Eu já vou lá na grelha da PubMed e já coloco o primeiro termo em inglês. Então, traumatology and, né, por exemplo, nursing, sei lá. Então, aqui, traumatologia, eu posso estar utilizando, ó, que ele está indexado, né, no descritor em português. Aqui temos as bases, né, eu deixei aqui, ó, até da Medline, caso algum grupo queira estar fazendo. Os operadores booleanos, que significa, então, né, como a Dailene falou, eles são termos ou palavras que nós podemos utilizar na pesquisa. Por exemplo, o AND, o OR e o AND NOT.
por exemplo, quando eu utilizo o AND, significa o quê? Uma intersecção, ou seja, em uma pesquisa entre dois ou mais termos relacionados com o termo AND, a gente recupera documentos que têm os termos que ocorrem de forma simultânea, ou seja, então ele atrela tudo que fala, por exemplo, de Covid-19 e quarentena. Então, por isso que nós utilizamos o AND. Quando nós utilizamos o OR, né, por exemplo, em uma pesquisa entre dois ou mais termos relacionados ao termo OR, eles recuperam documentos que têm qualquer um dos termos de pesquisa. Então, olha aqui, ele amplia, né, de uma forma diferente. Quando nós colocamos EndNote, ele exclui, por exemplo, em uma pesquisa excluindo determinado termo, são recuperados documentos que não possuem relação com esse termo. Então, nessa imagem aqui, dá para a gente ver nitidamente. Por exemplo, ó, quando eu uso o termo END, se eu estou falando de Covid-19 e quarentena, então ele traz, né, artigos que tratam dos dois termos ao mesmo tempo. Então, ele cria aqui, ó, somente artigos que remetem, né, a essa conjunção. Só aceitar. Aparece a aula para vocês novamente. Não, só você. Toda vez que entrar alguém, para tudo novamente, é difícil. Pois é, caiu a minha conexão. Dificílimo. Aparece a aula. Ainda não. Agora sim. Tá. Vou aumentar a tela, fica melhor para vocês verem. A mim não tá aparecendo nada aqui. Bom, quando nós usamos o termo END, então, como eu estava explicando, no caso eu dei o exemplo de Covid, quarentena, então todos os artigos que estejam falando de quarentena e Covid, né, ele vai estar, então, quando eu coloco o termo END, ele vai estar buscando de uma forma simultânea. Quando eu uso o termo OR, né, então ele vai trazer tudo que fala somente só de quarentena e vai trazer tudo que a literatura fala de Covid-19. Então, ele não filtra, ele não tem uma delimitação. Então, ele traz tudo, tudo. Então, por isso que nós não utilizamos muito o OR. E quando nós colocamos o NOT, né, por exemplo, eu coloco lá Covid-19, NOT, quarentena. Ele só vai pegar um dos termos. Ou ele vai trazer só Covid, ou ele vai trazer só quarentena. Só que, automaticamente, as bases de dados, quando nós colocamos, por exemplo, Covid-19 em quarentena, eles já trazem lá, por exemplo, uma junção, eles têm uma ferramenta, né, que é como se fosse uma inteligência artificial, que automaticamente eles já colocam lá, né, alguns termos, eles cruzam já alguns termos, utilizando os operadores OR e NOT. Então, eles também auxiliam, né? Só que a nossa opção, que nós optamos, foi pela opção END. E a maioria das pesquisas, né, são utilizados essa ferramenta. Você sumiu de novo. Sumi, eu parei de compartilhar a aula. Ah, Deixa eu parar a gravação aqui para a gente ir para o debate.